Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo de número 8. Mateus 8. Versículo 1. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se dele, o adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero. Seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Amém? Nesta série, expandindo pela fé, o tema da mensagem hoje é a fé que fortalece a minha humanidade. Curva a sua cabeça, feche seus olhos e ore comigo. Diga assim: Senhor Deus, fala ao meu coração. Eu quero ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Já está provado que ter fé é algo bom. Ter fé é algo bom. Entenda que a fé pode ajudar na recuperação de um doente. Você sabia que a fé pode tirar uma pessoa de um quadro de depressão? Você sabia que a fé pode pegar uma pessoa desanimada e dar um novo nessa pessoa, um novo ânimo nessa pessoa? A fé pode levar a pessoa a ter um grau de produtividade ainda maior. Ela pode ajudar alguém a ter um desempenho melhor. Ela pode motivar a pessoa e a pessoa pode viver o melhor tempo da sua vida. Então eu queria dizer para você que neste ano de expansão nós vamos elevar o nível da nossa fé. Nós vamos elevar o nível da nossa fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que nós não vemos. Então a fé é a confiança daquilo que esperamos. Então se você espera alguma coisa e você acredita, vai acontecer. A fé, ela é a certeza das coisas que nós não vemos. Você não está vendo nada, mas você tem expectativa que vai acontecer. Então na vida cristã, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Isto quer dizer que a fé tem recompensa. Então se você acredita, você vai ser recompensado só porque você acredita. Se você acredita, significa que os resultados, pelo fato de você acreditar, vai acontecer. Você verá o resultado porque você tem fé. Quem está entendendo? Você verá o resultado. Agora, mas será que todo tipo de fé é suficiente? Será que todo tipo de fé está valendo aí? Será que a fé é salvadora em si mesma? Será que você vai ter fé na fé? Será que você tem uma fé e a fé é religiosa? Será que você tem fé de verdade? Em que você tem fé? Ou em quem você tem a fé? Você já parou para pensar que tem muitas pessoas que você conhece que pode estar colocando a fé no lugar errado? Você já parou para pensar que tem muita gente acreditando no que não deveria acreditar? Infelizmente, muitas pessoas boas e sinceras depositam a fé em si mesmas. Tem pessoas que estão depositando a fé em si mesmas. A Bíblia diz em Provérbios 28:6, quem confia em si mesmo é insensato, é louco, não tem o juízo perfeito, não está bem da cabeça. Olha o que a Bíblia diz em Filipenses 4:13, diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu posso colocar a minha fé naquele que fortalece a minha vida, naquele que fortalece o meu interior. Eu posso colocar a minha fé em Cristo eu posso todas as coisas.
Quem está entendendo? Então você ter fé em Jesus que te fortalece. Você ter fé em Deus. Jesus falou: tenham fé em Deus. Mas tem pessoas que também têm a fé em ídolos, colocam a fé em ídolos. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 14 o seguinte: por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Note que ele está falando para os irmãos, é para a igreja de Corinto. Ele está dizendo assim: meus amados irmãos, fujam da idolatria, porque é possível que alguém que esteja na igreja esteja sendo idólatra, esteja idolatrando alguém, esteja idolatrando algo. É possível que dentro da igreja haja idólatras. A palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo 4, versículo 3, que naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, nas orgias, nas farras e na idolatria repugnante. Então Deus está dizendo que as pessoas que vivem na libertinagem, isto é, se está tudo liberado, vale tudo, você faz o que você quiser da sua vida, você viva do jeito que você quiser, isso é idolatria. A Bíblia está dizendo que se você vive na sensualidade, numa sexualidade desenfreada, errada, isso é idolatria. A Bíblia está dizendo que se você vive nas bebedices ou nas bebedeiras, você está vivendo em idolatria. Se você vive nas orgias, se você está atrelado às farras, é idolatria. Você está idolatrando alguém, você está idolatrando, isso é errado, é repugnante aos olhos de Deus. Tudo que não foca Jesus é idolatria. Tudo que não foca Jesus é idolatria. Porque você não precisa de terceiros, você não precisa de intermediários, você precisa de Jesus. Você precisa estar focado em Jesus. Jesus é o centro da sua adoração. Jesus é o foco da sua adoração. Jesus é o destino da sua vida. Quem está entendendo? Existem pessoas que têm a fé em magias. A Bíblia diz em Gálatas 5, versículo 20 e 21, a idolatria e feitiçaria, aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Idolatria e feitiçaria são coisas que Deus abomina. Existem pessoas que acreditam nisso. Existem pessoas que você conhece, que não vê a hora de chegar no dia pela manhã e abrir o jornal para verificar o horóscopo, para saber como vai ser o seu destino do dia, como vai ser a sua semana. Isso é feitiçaria, isso é magia. A Bíblia diz em Miqueias capítulo 5, versículo 12, eu acabarei com a sua feitiçaria e vocês não farão mais adivinhações. Vocês não farão mais adivinhações. Eu vou acabar com a feitiçaria no meio de vocês. Então Deus não quer saber de feiticeiros na casa dele. Deus não quer saber de feiticeiros no meio do povo dele. Nenhuma feitiçaria, nenhuma bruxaria, nada disso. E se você fica com medo dessas coisas, eu quero dizer para você que a Bíblia diz, a palavra de Deus declara que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o livramento do teu Senhor. A palavra de Deus diz que contra Israel não vale encantamento. A palavra de Deus diz que você não precisa temer, porque o inimigo ele pode vir por você, contra você por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão de você. Você não precisa de adivinhações. Isso é idolatria. É idolatria. A palavra de Deus diz que Deus condena essas práticas. E todos os dias você vê nos filmes, nas séries, nos desenhos, livros, revistas, músicas,
que vêm para iniciar as crianças, iniciar os adolescentes em práticas que você sabe que é de um mundo místico e religioso, pressionando a cada dia essas pessoas para uma sociedade global, panteísta, que está iludida. E as pessoas estão caindo nessas falácias. Olha o que Jesus ensinou em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5. Para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas a fé de vocês se baseassem no poder de Deus. A sua fé precisa estar baseada, isto é centrada, fundamentada. Ela precisa ter como base o poder de Deus. Você está aqui para depositar a sua fé no poder de Deus. No poder de Deus, você tem que acreditar nesse Deus maravilhoso, que pode todas as coisas. A sua fé precisa estar estribada no poder de Deus. Pessoas sinceras estão sendo oprimidas pelos modernos mercadores da fé. Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, sem mim nada vocês podem fazer. Em João 15:5 ele falou para os seus discípulos: vocês precisam de mim. Sabe por quê? Porque sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. Nada. Existem pessoas que você conhece que têm fé em religião. Religião são sistemas, dogmas. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 26 e 27: sua religião não tem valor algum. Não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então a religião verdadeira é você cuidar de pessoas, cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos, cuidar dos marginalizados, cuidar das pessoas que estão numa situação de desconforto. É cuidar de gente e se afastar de tudo que é pecaminoso. Isto é o que Deus espera da gente. Existem pessoas que você conhece, que têm a fé no mundo. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 5, versículo 19, 1 João 5, 4 o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Agora olha aqui, diz a Bíblia: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. É a nossa fé. Então, fé no mundo é uma fé hedonista. Quem tem a fé no mundo, aion, o mundo pecaminoso, tem uma fé hedonista. E hedonismo é o culto ao prazer, é o culto ao momento. É uma doutrina que considera o prazer individual e imediato como o único bem possível. Então, é o fim da vida moral. O hedonismo é o fim da ética. O hedonismo é o fim dos valores. O hedonismo é o fim dos princípios, das coisas certas. É onde as pessoas estão abraçando esta doutrina que cresce oficialmente e apresentam como estilo de vida, como filosofia de vida. Porque você vê um professor ou uma professora numa determinada escola nesse país que vai para a sala de aula para crianças do ensino fundamental e ela vira as costas para os alunos, levanta as suas roupas e mostra as suas nádegas e instrui as crianças a fazerem as coisas erradas. Está repreendido em nome de Jesus. Esse espírito de prostituição que graça a nação toda vai ser subjugado pelo poder de Jesus. No nome de Jesus, nossas crianças, elas não serão levadas por esse tipo de filosofia hedonista que presta só um desserviço às crianças e à nação brasileira. Está repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
palavra de Deus diz em 2 João 1,7 que de fato muitos enganadores têm saído pelo mundo. Tem muita gente enganando as pessoas no mundo. Então você pode ser uma pessoa boa, você pode ser uma pessoa honesta, você pode ser uma pessoa trabalhadora e muito sincera, mas se a sua fé não estiver baseada em Jesus Cristo, você está sendo sutilmente enganado, seduzido por esse hedonismo que graça essas pessoas. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 21 e 22, que agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Deus é justo, e a justiça de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Então todas as pessoas que acreditam em Jesus, todos que têm fé em Jesus, Deus vai defender a nossa causa. Deus é a nossa justiça. Deus é a nossa justiça. Deus é a nossa justiça. Nós que fomos lavados e remidos pelo sangue dele, nós temos Deus como nosso juiz, o nosso justo juiz, e ele é a nossa justiça. Isto não é sobre você, não é sobre valores, não é sobre religião, é sim sobre Deus, é sobre a fé, é sobre a graça de Deus em nós. A fé é um presente de Deus que eu e você recebe, mesmo a gente não merecendo. Deus nos entrega sua graça. No texto que nós lemos, conta a história de um homem leproso. A Bíblia diz que Jesus estava no monte, e Jesus desceu do monte, e quando Jesus desce do monte, uma multidão vem seguindo a Jesus, e por trás da multidão aparece um leproso. Um leproso vem por trás da multidão, e ele vê Jesus de frente, e ele fala com Jesus: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me purificar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me sarar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus então estendeu a mão para ele, tocou nele e disse: eu quero, seja curado. Eu quero, seja purificado. E a Bíblia diz que imediatamente, no mesmo instante, ele foi purificado. Algumas lições podemos aprender com este homem aqui nesta noite. E a primeira lição é que ele admitiu quem realmente era. Ele admitiu quem realmente era. Ele era um leproso. Então o leproso, ele ficava num leprosário. Ele ficava num quartinho, isolado. Ele não podia estar entre a sociedade. Ele não podia estar no meio das pessoas. Ele não podia ir na igreja. Ele não podia estar onde tinha gente. Porque o leproso era uma pessoa que, quando se aproximasse alguém dele, ele tinha que gritar: imundo! Porque a lepra era contagiosa. E o leproso, ele ia dia a dia emagrecendo, e ele já estava esquelético. Ele estava com a pele toda branca, toda manchada pela lepra. E esse homem esquelético vai até Jesus, e ele fala com Jesus: eu sou leproso. Sabe, uma das coisas que a gente precisa entender é que a lepra nos lembra da doença do pecado. A lepra lembra que eu e você somos pecadores. A impureza, o afastamento de Deus, o distanciamento das pessoas, os relacionamentos quebrados, o orgulho, a vaidade e tantas outras coisas que estão dentro de nós, são coisas ruins. A Bíblia diz que todos pecaram, em Romanos 3:23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eles pecaram e por causa do pecado eles estão separados da presença de Deus. A glória de Deus equivale ao brilho de Deus, equivale ao fogo de Deus, equivale ao Espírito de Deus, equivale à santidade de Deus. Porque as pessoas pecaram, elas estão separadas do brilho de Deus, da presença de Deus. Quantas pessoas que você conhece, que você sabe que não estão vivendo na presença de Deus, estão fazendo todas as coisas erradas, e às vezes elas estão dentro das igrejas, às vezes elas estão nos ministérios, às vezes elas estão nos altares. Um dos grandes problemas
é a pessoa achar que é mais do que realmente é. Existe muito orgulho e vaidade dentro do coração das pessoas. Sabe de uma coisa? Deus vem para a vida de uma pessoa quando essa pessoa reconhece a sua pecaminosidade. Eu vim aqui dizer para você nesta noite: Deus vem para a sua vida quando você reconhece a sua pecaminosidade. Deus vem para a sua vida quando você reconhece a sua incapacidade de se salvar. Deus vem para a sua vida quando você reconhece que você tem uma carência que só Deus pode preencher. Deus vem para a sua vida quando você reconhece o seu verdadeiro problema diante de Deus, e que você fala para Deus qual é o seu problema, quem realmente você é. Eu não sei como você está aqui, mas quem sabe nesta noite você precisa falar para Deus: Deus, eu quero falar para o Senhor as minhas mazelas. Eu quero falar para o Senhor como é que está a minha vida. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E Jesus vai te purificar. Sabe por quê? Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado das pessoas. A Bíblia diz em João 1:29, que quando João Batista olhou para ele, e João disse para as pessoas, os seus discípulos: vejam, é o Cordeiro de Deus, aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado das pessoas. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da minha vida, que tira o pecado da sua vida. Você não precisa ser uma pessoa que vive acumulando pecados na sua existência. Quem está entendendo, diga amém. Então, a segunda lição que nós aprendemos aqui com esse moço que tinha uma fé em Deus, é que ele se aproximou do Deus que podia mudar a sua vida. Essa segunda lição, ele se aproximou do Deus que podia mudar a sua vida. Diz o texto que ele se aproximou de Jesus e o adorou de joelhos. Ele se aproximou de Jesus e o adorou de joelhos. Então ele acreditava que alguma coisa poderia acontecer. Ele corre, vai até Jesus e adora Jesus de joelhos. Quem sabe você está precisando tomar uma atitude nesta noite. Quem sabe você está aqui, Deus está falando com você: vem. Quem sabe você está aqui, Deus está falando para você: vem me adorar. Deus está te chamando, Deus está falando com você: se aproxime de mim, fique perto de mim. Você precisa tomar uma atitude hoje, porque Deus está sempre te convidando, Ele está sempre te chamando. Você precisa se aproximar de Jesus. Quem sabe esta é uma hora para você ter uma fé verdadeira em Jesus. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 11 e 12, que Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, Ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então todas as pessoas que se aproximaram de Jesus e creram nele, colocaram fé nele, Ele deu poder, autoridade para essas pessoas se tornarem filhos e filhas de Deus. Eu queria dizer para você hoje: se Deus está te chamando, não fique aí no seu lugar, vem correndo, se aproxima e adore a Deus. Mas a terceira lição que nós aprendemos com esse homem aqui, cheio de fé, é que ele reconheceu quem realmente Deus é. Ele reconheceu quem realmente Deus é. Ele adorou o Senhor, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me purificar. E Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: eu quero, seja purificado. E ele imediatamente ele foi purificado. Eu queria dizer para você nesta noite, sabe de uma coisa? Aquele homem, ele era impuro, ele vivia separado das pessoas, ele tinha uma doença que o destino dele era a morte. Então ele era um homem impuro. E o que aconteceu com ele é que ele foi emagrecendo, ele foi ficando com a pele toda manchada, ele foi ficando fraco, debilitado, ele ficou muito esquelético. E aí ele vai até Jesus. O impuro vai até aquele que é puro.
E o impuro não podia tocar em ninguém, porque todas as pessoas que ele tocasse ficavam impuras. Mas quando ele vai até Jesus, que é puro, o puro toca no impuro, e o impuro fica puro. Quem está entendendo? O impuro toca, o puro toca no impuro, e o impuro fica puro. Quem está entendendo? Jesus é santo, Jesus é puro, nenhuma impureza, nenhum pecado, nada na vida dele. Então eu queria dizer para você nesta noite, que você precisa reconhecer quem Deus é. Ele disse: Senhor, se tu quiseres. Ele estava dizendo assim: Senhor, eu sei que tu és o Senhor, eu sei que tu és Deus, tu és o sarador, tu és o Deus poderoso, tu és o Jeová Rafá, o Deus que sara. Eu já ouvi que o Senhor fez tantos milagres aqui na Palestina. Eu sei que o Senhor é Deus, e eu não tenho que determinar nada para o Senhor, eu só tenho que fazer um pedido. Se o Senhor quiser, se for da tua vontade, se esta é a direção que o Senhor tem para a minha vida, se o Senhor quiser, o Senhor pode me sarar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Eu queria dizer para você nesta noite que Deus continua sendo soberano, que Deus continua sendo o Senhor. Ele quer te tocar, porque Ele tem toda a autoridade para te curar. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 3, versículo 24 e 25, que sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Deus fez tudo por mim e por você, para que nós vivamos uma vida sarada diante dele. Nós não precisamos viver uma vida moribunda, não precisamos viver uma vida aquém daquela que ele tem para nós. Nós não precisamos viver uma vida mergulhada numa doença, num câncer chamado pecado. Nós não precisamos viver uma vida derrotada, fracassada, inútil. Não precisamos viver esse estilo de vida. Não é isso que Deus tem para você. Ele fez todo o sacrifício, Ele foi à cruz e Ele levou consigo todas as nossas enfermidades, Ele carregou consigo todas as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras eu e você fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados. Você podia aplaudir ao Senhor. E a última lição que aprendemos com esse homem aqui, cheio de fé: sai do leprosário, sai lá do seu quartinho. Imagino ele andando devagar, com muita dificuldade, todo manchado, chega até Jesus. E Jesus, depois do pedido dele, Jesus fala: eu quero, seja curado, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. Sabe o que eu aprendo aqui com esse moço? É que ele recebeu a cura e a limpeza que precisava, porque ele tomou uma atitude. Eu não sei como você está aqui hoje. A banda pode subir, mas talvez você precise tomar uma atitude. Como é que está a sua vida? Talvez você precisa hoje falar para Deus: Deus, eu estou precisando pedir perdão. Eu estou com a minha vida embaraçada, eu estou com a minha vida suja. Deus, eu estou com a minha vida errada. Eu não podia fazer o que eu fiz.
Eu não podia ir aonde eu fui. Eu não podia participar do que eu participei. Eu estava na hora errada, no lugar errado, com as pessoas erradas. Eu não podia beber o que eu bebi, eu não podia falar o que eu falei. Eu não podia comer o que eu comi, eu não podia estar com as pessoas que eu estava. Eu vacilei, Deus. Eu traí a minha consciência. Eu traí a minha fé. Eu traí a minha igreja. Eu traí o ministério que o Senhor confiou às minhas mãos. Eu traí a responsabilidade que eu recebi lá na igreja. Eu fiz tudo errado, Deus. Eu estou me sentindo um leproso, uma pessoa suja, uma pessoa imoral. E eu preciso de perdão. Eu quero dizer para você, esta é uma noite para você receber. Jesus está dizendo, eu quero te perdoar. A Bíblia diz que aquele que esconde os seus pecados, ele nunca prosperará. Mas o que confessa os seus pecados e deixa, esses alcançarão o perdão, alcançarão a misericórdia de Deus. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Tem perdão para você. Tem perdão para você. Tem perdão para você. Tem perdão para você. Mas quem sabe você está aqui hoje e o seu problema está no seu caráter. Você está com o seu caráter deformado. Você está com um problema. Sabe, você abraçou a mentira. E você está vivendo como que se as mentiras que você tem falado até agora fossem verdades. E você precisa construir uma nova mentira para manter a mentira anterior. E a sua vida está uma vida assim, uma vida fraca, falha, por causa de mentiras que adentraram o seu caráter e macularam você. E hoje você se sente uma pessoa inútil, uma pessoa longe daquilo que Deus espera que realmente você seja. E você está aqui nesta casa e Deus está falando para você, eu quero restaurar esse caráter deformado. Esta é uma noite para você consertar com Deus. Mas talvez você esteja aqui nesta noite e a sua moral esteja muito baixa. Você está com a moral baixa. Você está muito mal. Você não está bem. Você não se sente uma pessoa digna. Você não se sente uma pessoa honrada. Você não se sente uma pessoa abençoada. Parece que tudo está acontecendo na igreja. Acontece para as pessoas, mas não acontece para você. Eu quero dizer para você nesta noite, Deus quer levantar a sua moral. Deus quer levantar a sua dignidade. Deus quer colocar você de novo para cima. Deus quer injetar fé no seu interior e projetar você para um nível que você nunca esteve antes. Mas talvez você esteja aqui hoje e você esteja com a sua vida impura porque você se afastou de Deus. E aí você distanciou do seu compromisso com Deus. Então você não ora mais, você não lê a palavra de Deus mais, você está muito longe da Bíblia, você não faz mais o seu devocional, você não tem mais um compromisso com as coisas espirituais, você não entrega uma oferta, você não traz o seu dízimo e coloca no altar, você não participa de um ministério, você não está inserido numa célula, você não faz parte da igreja ainda. Então a sua santidade está muito longe de você. Então Deus está cobrando isso de você, chamando você para mais perto, chamando você para se aproximar dele, para ficar pertinho dele, para ter experiências espirituais com ele. Deus está te chamando para perto. Eu não sei como você veio aqui hoje, mas a palavra de Deus diz em João 17:3 que esta é a vida eterna, que te conheçam,
o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então você precisa conhecer a Deus para você ter a vida eterna com Deus. E ter Deus na sua vida é a melhor decisão que você pode ter. Quando você tem fé em Deus, você se torna imbatível. Quando você tem fé em Deus, você é renovado. Quando você tem fé em Deus, você é restaurado. Quando você tem fé em Deus, você é tocada por Deus por uma viva esperança. Tem algumas pessoas aqui hoje que talvez precisam se arrepender dos seus pecados e colocar a sua fé em Jesus. Jesus falou para os seus discípulos em João capítulo 8, versículo 31 e 32: se vocês conhecerem, permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos, e vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Ele disse em João 14,6: eu sou o caminho para vocês, eu sou a verdade para vocês, eu sou a vida para vocês. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, em 2025, viva vencendo com a sua fé em Deus. Em 1 João 5,4, Deus falou: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então em Cristo você recebeu uma fé poderosa, em Cristo você recebeu uma fé funcional, em Cristo você recebeu uma fé verdadeira, uma fé prática. E todos nós precisamos ter essa fé viva dentro de nós. Temos que ter essa fé saudável para a gente viver neste mundo e vivermos na eternidade com Deus. A fé em Cristo não remove da gente a nossa humanidade, mas a fé em Cristo remove da gente o nosso pecado, remove da gente as impurezas e os nossos erros. Então, enquanto viver neste mundo, você precisa viver com aquele que é maior do que você, habitando em você. A Bíblia diz que aquele que é maior é Deus. Diz a Bíblia: maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Você tem que viver a sua vida com o maior. O maior é Deus. Maior é o que está dentro de mim do que aquele que está no mundo. Deus é maior. Deus é o Criador. O diabo é criatura. O diabo é criatura. Deus é criador. O maior vence o menor. Quem está entendendo? O maior vence o menor. Então, enquanto você viver neste mundo, você tem que viver pela fé no Filho de Deus. A palavra de Deus diz em Gálatas 2:20: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você vai viver a sua vida na fé no Filho de Deus. E enquanto viver nesse mundo, você vai viver a sua fé vitoriosamente. A Bíblia diz em 2 Coríntios 2,14: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo Jesus. Graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo Jesus. Isto é uma fé viva, é uma fé operosa, é uma fé que funciona, é uma fé que faz sentido, que impulsiona a gente, que move a gente, que alimenta a gente, que abençoa a nossa vida e que transforma a gente para sempre. Jesus disse: tenham fé em Deus, tenham fé em Deus. Todas as coisas são possíveis para as pessoas que têm fé em Deus. Então, fortalecido pela fé em Deus, você vai vencer a fraqueza, você vai vencer o desânimo, você vai vencer o pecado, você vai vencer o coração partido, você vai vencer o fracasso, você vai vencer o orgulho, você vai vencer a vaidade, você vai vencer a religiosidade. Pela fé em Deus, você vai vencer a incredulidade e você vai vencer todos os ataques do inimigo contra a sua vida. Jesus veio ao mundo para que o pecado morresse em mim e eu vivesse e eu viva para Deus. É isso
Deus quer fortalecer a sua fé nele. Amém, gente? Amém.